Filipenses, a vida comunitária da igreja. O livro de Atos, do capítulo 16, do versículo 11 e 40, conta a emocionante história do surgimento da comunidade cristã em Filipos. Chegou àquela cidade uma equipe formada por o apóstolo Paulo, Timóteo, Silas, além do próprio Lucas, o narrador da história. Foi por ocasião da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. O grupo havia evangelizado um grupo de mulheres. Uma delas, por nome Lídia, se converte. A seguir, tem lugar os conhecidos acontecimentos do exorcismo da jovem adivinhadora, da prisão e a libertação de Paulo e Silas, e da conversão do carcereiro. Assim, em uma sequência de acontecimentos dramáticos, é formado o núcleo original da igreja em Filipos. Passados cerca de 2000 anos, é surpreendente o quanto se pode aprender com esta pequena e singela e edificante correspondência. Nas palavras do Dr. Ralph Martin, esta epístola proporciona uma porta de acesso ao caráter pessoal e pastoral do apóstolo Paulo. Ela provê igualmente elementos para uma análise completa de uma congregação cristã primitiva, com a qual Paulo manteve agradável e longo relacionamento. Algo das esperanças e temores, dos problemas e oportunidades dessa congregação chega até nós, à medida que, com simpatia, tentamos adentrar o seu mundo agora tão distante através da carta do apóstolo Paulo. A epístola. Conforme a descrição feita por Lucas, Filipos era a cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia, Atos capítulo 16, versículo 12. Os historiadores ensinam que a cidade era colônia romana de destaque no distrito da Macedônia, norte da Grécia. José Kumplin explica que a colônia romana era uma cidade de residência para soldados aposentados. O nome da cidade é derivado de Filipe, pai do famoso Alexandre, o Grande. Inúmeras religiões eram praticadas em Filipos, como o culto aos deuses de Baal, Astarte, citados no Antigo Testamento, e outros mais. Tudo indica que não havia uma sinagoga judaica organizada na cidade, pois Paulo e seu grupo encontram um grupo de mulheres piedosas em reunião de oração, à beira de um rio. A respeito de Lídia, Lucas acrescenta a informação que era temente a Deus, conforme se diz em Atos capítulo 16, verso 14, isto é, alguém proveniente do paganismo, mas que adotou o judaísmo como crença. A epístola aos Filipenses é rica em seus ensinamentos. Dentre tantos, destaca-se a bela passagem cristológica do capítulo 12, versículos 5 a 11, as advertências contra os falsos mestres no capítulo 3 e os apelos à unidade da igreja em vários trechos da epístola. O presente estudo pretende apresentar um panorama da epístola que Paulo escreveu àquela igreja, provavelmente por volta do ano 55 da era cristã. Lições principais. A epístola aos Filipenses ensina, entre outras coisas, a respeito da vida comunitária da igreja. O ensino da epístola apresenta o ideal da vivência da igreja. Este estudo é constituído nessa perspectiva. Primeiro, a igreja é a comunidade da unidade. Como já disse, uma das principais características da carta aos Filipenses é sua ênfase na unidade que a igreja precisa ter e viver. De fato, a unidade é essencial para o sucesso do exercício da missão da igreja. São dignas de menção passagens como capítulo 1, versículo 27 e 30 e capítulo 12, versículo 1 a 4. Nessas passagens, faz um apaixonado apelo à manutenção da unidade da igreja. O mesmo acontece em capítulo 4, verso 2. Nesse texto, o apóstolo faz um apelo pastoral às duas pessoas diretamente envolvidas em um problema de relacionamento. Num artigo, há alguns anos, na revista Ultimato, o reverendo Elbio César fez interessante sugestão sobre Evódia e Sintique. Uma seria a jovem cujo demônio foi expulso em nome de Jesus por Paulo e Silas, e a outra, a esposa do carcereiro. Não há meio de saber se essa sugestão é ou não é verdadeira. Fato é que a igreja precisava lutar para manter a sua unidade. É o que se aprende em passagens como Efésios capítulo 4, versículo 1 a 6. Outro texto em que Paulo também ensina sobre o esforço que os cristãos devem fazer para manter a unidade da igreja. De fato, todo esforço para manter a unidade da igreja é válido.
Lamentavelmente, são muito comuns brigas entre membros de igrejas que provocam desunião e até divisões na comunidade. É preciso que haja um esforço sério de todos os cristãos para que a igreja seja comunidade de unidade. 2. A igreja é a comunidade da humildade. Naquela que é a mais conhecida passagem da Epístola, capítulo 12, versículos 5 a 11, o apóstolo Paulo apresenta em um belíssimo poema a humildade que caracterizou a vida de Jesus. Esse texto mostra a humilhação a qual, voluntariamente, Jesus se submeteu. Quanto a isso, o texto diz que Jesus não julgou como usurpação o ser igual a Deus, a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso mesmo, Deus recompensou a Jesus por sua humildade da seguinte maneira: Deus o exaltou sobremaneira, Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome, Deus determinou que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e Deus determinou que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Com este ensino, Paulo deseja mostrar aos filipenses que a unidade depende da humildade. Para que os crentes sejam unidos, têm que ser humildes. A humildade vence o preconceito, o orgulho, a inveja, que destrói a unidade entre os irmãos e irmãs na fé. Como seguidores de Jesus, os cristãos precisam ser humildes. 3. A igreja é a comunidade da felicidade. Quando escreveu aos Filipenses, Paulo estava preso conforme capítulo 1, versículo 7. Os estudiosos do Novo Testamento não estão de acordo com respeito à data e o local desta prisão do apóstolo Paulo. Saber o local exato desta prisão não é o mais importante. O que importa é que, mesmo preso, o apóstolo Paulo fala a respeito da alegria que o cristão deve viver. A alegria cristã é um dos assuntos que mais se repetem em Filipenses. É citada 6 vezes. Confira no capítulo 1, versículo 4 e 18, capítulo 2, versículo 17 e 18, capítulo 3, versículo 1, capítulo 4, versículo 1 e 4. Em outra ocasião, Paulo disse que a alegria é parte integrante do fruto do Espírito Santo, conforme declara em Gálatas, capítulo 5, 22. A vida cristã não está isenta de dificuldades, crises e lágrimas. As Escrituras em nenhum lugar escondem essa realidade, mas ao mesmo tempo dizem também que a alegria deve ser uma marca registrada da vida dos filhos e das filhas de Deus. Afinal, na presença, Deus está em plenitude de alegria. Salmo 16, versículo 11. A igreja cristã deve ser uma comunidade de alegria, um espaço para celebração festiva dos atos de Deus e a favor do seu povo. Os cristãos devem ser alegres, pois sabem que foram adotados e recebidos na família de Deus. 4. A igreja é a comunidade da liberdade. No último capítulo da carta aos Filipenses, o apóstolo agradece aos filipenses por 2 ofertas que aqueles cristãos lhe haviam enviado. Capítulo 4, versículos 16 e 18. De maneira sincera, Paulo diz: "E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades." Capítulo 4, verso 19. O comentário de rodapé da Bíblia Sagrada, edição pastoral, afirma: Paulo agradece o auxílio que os filipenses lhe enviaram através de Epafrodito. Ele se alegra, não tanto pelo auxílio material recebido, mas pelo afeto e crescimento espiritual que a comunidade demonstra através da oferta. Com seu gesto, os crentes filipenses dão uma lição de liberdade. Eles mostram como é importante contribuir financeiramente para o progresso da obra do Senhor. A lição da liberalidade dada pelos membros da igreja de Filipos tem atualidade permanente. Muitos são avarentos em relação à causa do reino de Deus no mundo. É preciso ter prioridades acertadas quanto ao uso do dinheiro. Para os cristãos, uma dessas prioridades deve ser a obra de Deus. O Senhor abençoa os que sabem ser liberais para com a sua obra. Este estudo é de autoria do reverendo Carlos Ribeira Caldas Filhos, da editora de Daqui. Aqui é o professor Guilherme Alves, um forte abraço e até a próxima epístola, se Deus quiser. Inscreva-se em nosso canal. Obrigado por assistir o nosso vídeo.